Nesse vídeo eu comento tudo o que você precisa saber sobre o Google Pixel 11, mesmo que esse smartphone não chegue ao Brasil. A primeira pergunta que eu quero fazer é: por que smartphone compacto potente vai ficar cada vez mais caro? Tudo bem, eu acho que essa é uma regra de modelo top de linha. Eu aceito isso. Mas ficou menor, ficou potente, ficou mais caro? Essa é a regra a partir de agora. Vale para o Google, vale para a Samsung, que são as duas que ainda estão lançando modelos com telas abaixo das 6,5 polegadas, porque agora telefone compacto tem entre 6,1 e 6,3 polegadas. Ele é potente, ele é capaz de fazer qualquer coisa, ele é capaz de gerenciar muito bem recursos de fotografia e inteligência artificial, mas ele custa caro. Não vai vir para o Brasil. Não sei se você deve correr atrás para importação. Esse juízo de valor eu vou fazer em outro momento, num vídeo para o futuro, mas eu tô aqui para comentar os principais pontos desse dispositivo. Eu acho que você tem que encarar o Pixel 11 como aquele modelo que a gente deve chamar de racional. Ele é compacto, simples, ao mesmo tempo simplificado, sofisticado e sem os exageros dos modelos Pro. Ele tem dimensões de 152 milímetros e ele é ótimo para quem não quer carregar um smartphone enorme no bolso. Ele abriga no seu corpo uma tela OLED de 6,3 polegadas com taxa de atualização variável entre 60 e 120 Hz. Com isso ele equilibra fluidez e economia de energia. O que eu acho super válido, tá? Os fabricantes estão entendendo que a gente não precisa de taxa de atualização elevada o tempo todo. Você não precisa de 120 Hz para ler um texto numa rede social. Você só precisa dessa fluidez toda na hora de jogar, na hora de editar um vídeo, na hora de assistir um vídeo, mas não é para qualquer momento. E eu acho que é muito inteligente você ter essa tela com taxa variável justamente para aumentar a autonomia de bateria, porque estamos falando da tela. Estamos falando do elemento que mais gasta bateria em qualquer smartphone. E por falar em bateria, o Pixel 11 tem uma bateria de 4.985 mAh, que promete pelo menos 30 horas de uso. E aí a gente tem que começar a pensar em todos os detalhes. Não só a tela variável, mas também a competência do processador Google Tensor G6 de trabalhar de forma mais otimizada, de saber trabalhar bem com o sistema operacional Android 17 já nesse modelo, que fique claro, de poder entregar esse pacote todo de especificações, de comportamento de uso para um dispositivo que promete uma autonomia como essa. É claro que o Google não fala em que condições que essa autonomia vai operar. Se é enquanto você está assistindo vídeos, e eu duvido que seja. 30 horas para uma bateria dessas assistindo vídeos, eu duvido. Se é num uso normal e cotidiano, e esse lance de uso normal vai variar de pessoa para pessoa, cada usuário sabe como é o seu comportamento de uso. Se é com uso intenso, o Google não entra em detalhes, mas promete pelo menos 30 horas de uso com o dispositivo. Tem um ponto aqui interessante. Ele tem velocidade de recarga de 30 watts com fio. Lá fora o carregador vai ser vendido separadamente. Então, se você pensa em importar esse smartphone, tem um carregador em casa, mas é 30 watts. Eu acho pouco, outras pessoas também acham que é uma recarga meio limitada, até porque outros dispositivos Android, principalmente de fabricantes asiáticos, e até mesmo por essa capacidade, eu custo acreditar que tem bateria de silício carbono nesse dispositivo. Mas outros fabricantes Android colocam não só baterias maiores, mas também carregadores mais potentes. Mas esse dispositivo conta com recarga sem fio de 25 watts através do Pixel Snap QI 2.2. Esse é um dos diferenciais técnicos de toda a linha Pixel 11. Contar com uma tecnologia de recarga diferenciada, uma versão mais avançada do padrão QI. Isso pode fazer a diferença não só na recarga sem fio, mas na experiência de recarga sem fio. Melhor conectividade, melhor transmissão dessa energia para a bateria, enfim, isso a gente vai descobrir com o passar do tempo e também com as primeiras análises desse produto.
Ele conta com o processador Google Tensor G6, que eu já mencionei no vídeo, que é 25% mais rápido na navegação e, obviamente, tem foco na inteligência artificial local. E aqui a gente está falando do Gemini. O Google está fazendo de tudo para colocar a sua inteligência artificial em todos os aspectos dos seus dispositivos, do seu navegador de internet, do seu buscador, enfim. Está tentando justificar todos os investimentos feitos na inteligência artificial e o Pixel 11 é apenas mais um capítulo desses investimentos. O modelo conta com 12 GB de RAM e opções com 256 e 512 GB de armazenamento, com um diferencial que eu considero bem interessante no modelo maior. O padrão de armazenamento é o UFS zonificado. E eu prometo gravar um vídeo só falando sobre isso. É uma tecnologia diferenciada para poder aumentar a vida útil desse armazenamento. E quando eu falo de vida útil, é em possibilidades de gravação de dados, de armazenamento de dados, de não haver a degradação da capacidade de armazenamento de dados nesse módulo de armazenamento, nesse SSD, por assim dizer. Então, são 512 GB de armazenamento com um padrão diferenciado de UFS. Isso não necessariamente vai impactar o desempenho na hora de você salvar os dados no smartphone, e isso a gente só vai estimar depois dos primeiros testes, mas tem como principal objetivo garantir a longevidade dessa unidade de armazenamento. Até porque o Google promete 7 anos de atualizações para o Pixel 11, para todos os modelos da família Pixel 11, mas para o Pixel 11 padrão, 7 anos de atualizações a partir do Android 17. Já vem atualizado com a nova versão do Android. Como sempre, aqui a gente tem uma regra que é comum, uma regra que é sine qua non para os dispositivos Pixel. Câmeras! Temos um sensor principal de 48 megapixels que recebeu melhorias para o registro de imagens com baixa luminosidade, além de uma ultra-wide de 13 megapixels e uma lente telefoto de 10,8 megapixels com zoom óptico de 5 vezes, mais o super zoom de até 30 vezes. Conta só com o zoom óptico de 5 vezes, que tá bom demais. Sobre a câmera traseira, a gente sabe que o Google sempre mandou muito bem nas câmeras. Essa tecnologia Pixel para registro de imagens meio que se tornou referência no mercado de telefonia móvel. Se eles conseguiram melhorar isso, pense em quão capaz, o quão fantástico pode ser esse smartphone para registro fotográfico. Mas também não pensa em super fotografia, pensa naquela fotografia do dia a dia, pensa no registro de fotos daquela noite com a lua cheia ou naquela balada que você vai, naquela festinha que você frequentou até as 4 da manhã numa terça-feira, porque você não trabalha na quarta. Pensa nessas situações onde a necessidade do registro de imagem em ambientes menos iluminados se faz presente e você precisa ter um smartphone competente para isso. A câmera frontal tem 10,5 megapixels com foco automático, é o mínimo que se pede para um telefone desse porte, e a gravação de vídeos em 4K 60 frames por segundo com suporte HDR 10 bits é algo que realmente pode valer a pena para muita gente. Tem um diferencial aqui que pode ser algo que os usuários mais exigentes vão reclamar, que é a ausência do LED Highlight nos modelos não Pro. Na parte de conectividade, temos aqui o básico que se espera para um produto desse porte. Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC, 5G, o novo recurso Thread, ele tem o chip Titan M3, boot seguro pós-quântico, Google VPN, tem todo um pacote de segurança que a gigante de Mountain View colocou para esse tipo de produto, para poder manter os dados do usuário seguros em caso de um grande problema ou de uma grande merda, o que vier primeiro. E o desbloqueio facial ainda é uma incógnita. Não importa todos os recursos de segurança que o Google coloca no dispositivo, a impressão digital ainda é o meio mais confiável para você proteger o seu dispositivo. Para praticamente todos os dispositivos Android. Se você parar para pensar, é até meio estranho a gente ver o Google insistindo no desbloqueio facial. Porque esse é um recurso que todos os fabricantes adotaram em algum momento no passado,
A Samsung chegou a colocar uma tecnologia bem interessante com identificação da íris, dos aspectos oculares do usuário. Em algum momento a Samsung desistiu disso, porque deveria ser bem caro para a Samsung desenvolver esse sistema e ficar implementando em massa nos dispositivos, e agora o Google vem, mesmo com todos os aspectos de segurança, boot seguro pós-quântico, chip Titan M3, mesmo com VPN, o Google agora colocou VPN integrada no smartphone. Não dá para dizer que a empresa não está se esforçando em oferecer produtos mais seguros, mas o desbloqueio facial meio que me deixa intrigado. Preço nos Estados Unidos, $899, a versão de 256 GB. Na Europa, €999. O modelo não é vendido oficialmente no Brasil, ou seja, você vai ter que pagar a taxa de importação, você não tem garantia, você não vai ter suporte técnico. E aí não sei se vale a pena, não sei se a conta fecha. Sendo bem sincero, é uma pena a gente não ver o Google investindo para lançar os seus dispositivos aqui no Brasil, porque são smartphones interessantes. O máximo que o Google trouxe para cá é o alto-falante Google Nest. No máximo, e isso é muito pouco. Então, é uma pena. É um ótimo smartphone, ele poderia ser um excelente competidor num segmento que o Android ainda oferece carências, que é para aqueles usuários que procuram smartphones compactos, com câmeras excelentes, que trabalham com inteligência artificial local, e essa é uma tendência de futuro para os modelos top de linha. Cada vez mais esses dispositivos contarão com as porções de inteligência artificial integradas. Então, é uma lástima ver que esse dispositivo vai ficar fora do mercado brasileiro. Também é um modelo pensado para quem quer uma longa vida útil no telefone, porque 7 anos de atualizações, um armazenamento que vai trabalhar em longo prazo, que vai ter uma longevidade por conta das novas tecnologias e desse novo padrão UFS, e o Android limpo. Para quem procura a experiência do Android limpo, o Pixel 11 é o dispositivo recomendado, mas a falta de venda oficial, o carregador em separado, o lance do carregador nem é tão grave assim. Só que se você vai importar o dispositivo, você vai ter que contar com um carregador compatível, você não tem o benefício, que é contar com esse carregador integrado no kit de venda pela força da lei brasileira. Infelizmente é isso que vai acontecer, e toda a concorrência com ecossistemas que estão mais completos. E aí a gente está falando de Samsung e Apple, que contam com smartphones, tablets, relógios inteligentes, computadores, enfim, todo o pacote ao qual nós já estamos mais do que acostumados, que é o pacote oferecido por essas duas marcas, meio que embaça o rolê do Pixel 11 aqui no Brasil. Não sei se vai ter muitas pessoas interessadas pelo aparelho. Não, eu digo não no fato de querer saber mais sobre ele. Eu acho que poucos produtores de conteúdo vão falar sobre o Pixel 11, e eu prometo gravar o vídeo do Pixel 11 Pro e do XL Pro, que basicamente é o mesmo smartphone com a diferença do tamanho da tela e da bateria. Mas é que esse preço, essas questões todas de importação, tudo isso que a gente tem como complicador direto para adquirir o dispositivo, isso vai realmente espantar um monte de gente que, quem sabe, poderia comprar esse dispositivo, porque ele é um baita telefone, é um dispositivo bem interessante. E, enfim, o brasileiro sofre, o brasileiro médio sofre, o consumidor brasileiro de tecnologia sofre, porque olha, fica babando, enquanto que os principais mercados globais vão se aproveitar dos benefícios do Google Pixel 11. E com essa mensagem de lamentação que eu encerro esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, porque o YouTube não informa quando eu publico novos conteúdos aqui. E compartilhe esse vídeo com parentes e amigos que você sabe que curtem mobilidade, curtem os lançamentos tech, curtem os pequenos gadgets, porque eu estou neste canal para isso. De onde veio esse vídeo, teremos mais. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.